Resumo a respeito de tudo que estudamos durante esse terceiro trimestre aí de 2014. Pode ver que nós passamos pela lição do número 1, falando sobre Tiago, fé que se mostra pelas obras. Passamos aí pelas seguintes partes. A primeira parte, autoria, local, data e destinatários. Na parte 2 nós vimos o propósito da epístola de Tiago. Na parte 3 nós vimos a atualidade da epístola. Na lição número 2 nós vimos o propósito da tentação. Nós vimos aí na parte número 1, fortalecimento produzido pelas tentações. Na parte número 2 nós vimos a origem das tentações. Na parte 3 nós vimos o propósito das tentações. Depois, na lição de número 3, nós vimos aí a importância da sabedoria humilde. Na parte 1 nós vimos a necessidade de pedirmos sabedoria a Deus. Na parte 2 nós vimos a demonstração prática da sabedoria humilde. Na parte número 3 nós vimos o valor da verdadeira sabedoria e a arrogância do saber contencioso. Na lição número 4 nós vimos gerados pela palavra da verdade. Vimos na primeira parte a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Na parte número 2 vimos Deus só faz o bem. E na parte número 3 nós vimos primícias de Deus entre as criaturas. Na lição número 5 nós vimos o cuidado ao falar e a religião pura. Na parte número 1 nós vimos pronto para ouvir e tardio para falar. Na parte número 2 nós vimos praticante e não apenas ouvinte da palavra. Na parte número 3 nós vimos a religião pura e verdadeira. Na lição número 6 nós vimos a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Na parte número 1 nós vimos a fé não pode fazer acepção de pessoas. Na parte número 2 nós vimos Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. Na parte número 3 nós vimos a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Na lição número 7 nós vimos a fé se manifesta em obras. Na parte número 1 nós vimos diante do necessitado a nossa fé sem obras é morta. Na parte número 2 nós vimos exemplos veterotestamentários de fé com obras. Na parte número 3 nós vimos a metáfora do corpo sem o espírito para exemplificar a fé sem obras. Na lição número 8 nós vimos o cuidado com a língua. Parte número 1, a seriedade dos mestres. Parte número 2, a capacidade da língua. Parte número 3, não podemos agir de dupla maneira. Lição número 9, nós vimos a verdadeira sabedoria se manifesta na prática. A parte número 1, a conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou demoníaca. Na parte número 2, nós vimos aí onde prevalecem a inveja e sentimento faccioso, prevalece também o mal. Na parte número 3, vimos as qualidades da verdadeira sabedoria. Na lição número 10, nós vimos aí o perigo da busca pela autorrealização humana. Vimos na parte número 1 a origem dos conflitos e das discórdias. Na parte número 2, nós vimos a busca egoísta. Na parte número 3, a busca da autorrealização. Na lição número 11, nós vimos o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Na parte número 1, nós vimos o perigo de colocar-se como juiz. Na parte número 2, a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. Na parte número 3, os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Na lição número 12, nós vimos os pecados de omissão e de opressão. Na parte número 1, nós vimos o pecado de omissão. Na parte número 2, nós vimos o pecado de adquirir bens à custa da exploração alheia. E na parte número 3, nós vimos o escasso salário dos trabalhadores clama a Deus. E na lição de hoje, a lição número 13, a atualidade dos últimos conselhos de Tiago. E nós temos aí as seguintes partes. A primeira parte, o valor da paciência e a proibição do juramento. Na parte número 2, a unção de enfermos e como Deus ouviu a Elias. E na parte número 3, nós temos aí a importância da conversão de um irmão.